Diretoria, eu não queria ser o Tite. Nesse momento eu não queria ser o Tite. Sabe por quê? Pelo seguinte, vou fazer um raciocínio rápido com vocês. Em 2018, eu achei, e acho que a maior parte das pessoas acharam, um grande absurdo que o Luan não estivesse na Copa do Mundo. Embora eu tenha tido, para ser honesto, a oportunidade de entrar numa sala na CBF com o Edu Gaspar e perguntar isso para ele. Semanas antes da convocação. Eu estive lá na CBF conversando com os amigos e aí encontrei com o Edu e falei, Edu, eu torço loucamente pela seleção, eu vou apoiar qualquer coisa que vocês fizerem, eu vou concordar com tudo, eu vou torcer pra caralho e depois da Copa eu critico, mas vocês não vão levar o Luan? E aí o Edu me chamou e falou, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí o Edu pegou, botou num quadro tático pra mim e me explicou com toda a calma do mundo, taticamente, como se ele estivesse explicando pro pai do Luan. Ele explicou com o maior carinho do mundo e falou assim, Rica, a gente até quer, mas é que a gente não vai usar. Pela posição, não tem um lugar que ele jogue aqui no nosso formato de jogo. A gente pegou o trabalho na metade, a gente não tem 3, 4 opções de time, a gente só tem um jeito de jogar. Esse jeito de jogar o Luan não joga em nenhum e ele me mostrou que realmente tinha uma lógica no que ele estava falando. Eu concordo ou não concordo, ainda assim eu teria levado o Luan. Tá? Eu acho que o Luan seria uma figura diferente, para um jogo diferente, talvez até o jogo contra a Bélgica. Mas eu entendi o ponto deles. E eu entendi ali o quanto é difícil você fazer uma escolha quando você tem um time, uma filosofia, uma maneira de jogar, um grupo fechado e uma série de outras coisas de relacionamento de dia a dia que você não pode abrir mão depois de um trabalho de 4 anos, no caso do Tite 6 anos, para você chegar lá e falar assim, olha, agora então eu vou mudar de última hora porque eu entendo tudo isso. Tá? Como eu acho que o Luan foi o principal jogador decisivo para o Brasil ganhar as Olimpíadas em 2016. Ele entrou no time e o time do Brasil decolou. Mas, olha como é a vida do treinador de futebol e eu vim pensando isso depois do jogo aqui no carro. O Gabigol, nesse momento, ele não está na seleção brasileira. E na maior parte das listas das pessoas, o Gabigol não está convocado. São 26 jogadores e o Gabigol não é um nome que está na lista da maior parte das pessoas. O Pedro, que é um artilheiro que fez quase o mesmo número ou o mesmo número de gols do Gabigol na temporada, está praticamente na lista final de todo mundo, mesmo se fosse 23. Todo mundo tem certeza que o Pedro vai estar lá. Por quê? Porque o Tite procura um centroavante há algum tempo, centroavante, daquele, dentro da área, que não pede gol, caralho e tal. E o Pedro é esse cara. E ele sempre quis que o Pedro fosse titular, até a hora que o Pedro conseguiu ser titular, para ele poder levar o Pedro, porque realmente não fazia sentido nenhum você levar um jogador que não é titular no seu clube. E aí o Gabigol vem nos últimos anos, com alguns altos e baixos, mas o baixo do Gabigol é perder gol feito. E às vezes ele faz isso mesmo. Só que normalmente o Gabigol ele perde o gol feito contra o Madureira. Né? Na final da Libertadores ele faz a porra do gol. Na final da Copa do Brasil ele faz o gol. Na final de não sei o que ele faz o gol. E aí você pega e fala assim, imagina a cabeça do Tite hoje. Ele fala, bom, o Gabigol não tá na minha lista. Por quê? Porque o Gabigol na seleção brasileira eu dei lá pra ele 3, 4 oportunidades, não funcionou. E ele não vai estar na minha lista e tal. Aí hoje o Tite vai dormir falando o seguinte, bom, então deixa eu pensar. Das últimas 3 finais de Libertadores que eu assisti, das últimas 4, perdão, mas das últimas 3 que o Flamengo esteve, o Gabigol fez 4 gols. Ele deu 2 títulos pro Flamengo. E no que ele perdeu pro Palmeiras, o Flamengo jogou melhor do que o Palmeiras, na minha opinião, e o Gabigol que fez o gol. Como é que eu vou dormir com a tranquilidade de dizer que este cara, que dos últimos 4 anos fez tudo o que esse cara fez, esse cara não está na minha lista de 26 jogadores? Olha o tamanho da pica que é você. Eu não estou te sugerindo aqui para tirar o Pedro, tirar esse ou aquele, tá? Não é essa a questão. Eu entendo todo o glamour que é em cima de quem joga na Europa, eu entendo toda a confiança de quem joga lá em alto nível, campeonato inglês e tal. Não concordo muito com os outros campeonatos, você sabe da minha opinião. Fala, o cara joga muito em alto nível, joga onde? Joga no campeonato espanhol, mas ele joga Champions? Não, ele não passa da primeira fase da Champions, ele joga o espanhol. Eu falo, caralho, ele joga 4 jogos no ano de alto nível. Puta que pariu, que bosta. Porra, pra mim, pra jogar em alto nível, você tem que jogar na Inglaterra, né? Ou então você tem que jogar uma Champions League sempre chegando longe, porque senão você não joga em alto nível. Porque o campeonato espanhol, o campeonato italiano, o campeonato francês, o campeonato português são todos os campeonatos que tem 1, 2 times alemão e o resto é uma puta de mão de baba, então eu não considero alto nível porra nenhuma. Mas, quando você pega um jogador que joga na Inglaterra, né, um Gabriel Jesus e tal, você fica, puta, o cara joga lá na Inglaterra em alto nível, puta que foda, tem que botar o cara pra jogar. E aí o cara tá lá, mas você imagina quanto é difícil na cabeça do Tite hoje e dormir com a convicção que todos nós tínhamos até ontem, de falar assim, porra, não, o Gabigol não merece estar na seleção brasileira porque o Gabigol não deu certo em 4 amistosos que ele jogou na seleção. Mas aí, cara, vem o Luan na tua cabeça, e não só o Luan, como outros casos em outras Copas, você fala, caralho, olha o que esse cara fez em 4 anos. Será que se hoje o Gabigol desse uma entrevista e falasse assim, eu acho um puta de um absurdo eu não ser convocado pelos últimos 4 anos que eu fiz, será que você discordaria do Gabigol? Será que você acharia que era marra do Gabigol? Você ia botar a mão e falar, caralho, realmente esse cara em 4 anos, ele não pode estar fora da seleção brasileira.
cara é decisivo, o cara é artilheiro do Brasil faz 4 anos, o cara foi artilheiro no Santos e foi artilheiro no Flamengo, foi só no Flamengo. Ah, mas ele não deu certo na Europa. Desculpa, querido, Renato Gaúcho não deu certo na Europa, várias pessoas não deram certo na Europa e deram certo aqui, como várias pessoas deram certo na Europa e vieram aqui e não jogaram nada. Então, para com esse viralatismo de não deu certo na Europa. O Gabigol tem 20 e poucos anos, gente. Parece que o Gabigol tem 35, passou pela Europa 3 vezes, não deu certo. O Gabigol passou uma vez lá na Europa, não funcionou muito bem, voltou para cá e arrebenta aqui, do jeito que ele arrebentava quando foi. Então, olha a pergunta que eu quero deixar com esse vídeo. Você hoje, com todas as convicções que você tem, de que todos nós temos após os 4 anos de teste do Tite, você tem certeza que é justo que o Gabigol não esteja na lista final da Copa do Mundo após nos últimos 4 anos ele ser o artilheiro do futebol brasileiro, ele ser decisivo para o Flamengo nos jogos decisivos, nos mata-mata, que é exatamente o que nós vamos encontrar na Copa do Mundo, tiro curto e jogo decisivo, e esse cara não tá na Copa, esse cara não tá na seleção brasileira porque talvez o reserva lá da Inglaterra, ou talvez o menino que apareceu lá não sei aonde. Será? Será que essa lógica, essa conta fecha? Será que você ia discordar do Gabigol se hoje ele tivesse puto? Se o Gabigol hoje desse uma entrevista, ele não vai fazer isso, eu acho. Mas se o Gabigol desse uma entrevista hoje falando assim, porra, que eu acho que eu fiz por merecer estar na Copa do Mundo, você discordaria disso? Porque eu não consigo discordar disso. Por mais que na minha lista, se você perguntasse para mim ontem à noite, falasse, Rick, me entrega a sua lista do 26, o Gabigol não estaria. E eu talvez não parasse para pensar nisso. Mas hoje, depois do jogo, eu fico pensando com esses números e fico olhando e falo, caralho, não é o número, é o feito. Porque o número, cara, você pode ter lá 400. Outro dia eu falei no Twitter, arrumei uma confusão lá com a molecada mais jovem, eu falei assim, olha, eu só assisto jogo grande da Europa. Os caras falam, como assim só jogo? Eu falo, cara, pra mim só me interessa jogo grande. Eu não tenho o menor interesse de ver o Arsenal bater em 5, 6 perebinha. Eu quero ver o Arsenal jogar com o Chelsea, eu quero ver o Arsenal jogar com o Manchester City, quero ver o jogar com o Manchester United. Por quê? Eu falei, porque é nesse jogo que eu vou saber se o cara que estão falando pra caralho joga pra caralho ou não. Eu não tô jogando fora o que ele fez nos outros. Mas é ali, pra mim, que eu vou ter convicção que esse cara realmente aguenta o tranco. Jogador de time pequeno, jogador de jogo pequeno, eu não tenho admiração. Eu respeito, mas eu não tenho admiração. Eu gosto de jogador que joga jogo grande. Aí um cara que nem eu, que prego isso durante a minha vida inteira, vejo esse sujeito fazer 4 gols em final de Libertadores nos últimos anos, exatamente no ciclo de uma Copa do Mundo, e chega no dia da convocação da Copa do Mundo, nós estamos a uma semana da convocação, e esse cara tá fora da lista. É absolutamente normal que eu mesmo não seja o primeiro cara a vir aqui contestar e falar, vem cá, será que com 26, hein, Tite? Será que por uma questão de justiça, por uma questão de merecimento? Sei lá. E aí? Tu levava? Bota aí nos comentários pra mim.